das coisas que mais me chamou a atenção foi quando os jornalistas começaram a questionar. Bolsonaro, o senhor disse que é necessário combater a violência com mais energia. Se preciso for, será combatida a violência com mais violência. O senhor disse isso, entre aspas, são declarações próprias do candidato. Eu gostaria que o senhor comentasse. E o Bolsonaro, sem pestanejar, disse de forma bem clara e objetiva: o que você vai fazer, William Bonner, com um cara que está com uma R15 apontada para uma comunidade, apontada para um pai de família, entregar uma flor, entregar um livro, vai tentar reeducá-lo? O que o senhor vai fazer? Não, candidato, mas aqui o entrevistado é o senhor. Não, o que vai ser feito? Simples. É você dar liberdade para o policial atirar, seja 10, 20, 30, 50 tiros, mas que ele tenha a capacidade, tenha a liberdade de agir, né, para poder punir aquele criminoso que está apontando uma arma para uma mãe de família, que está apontando para um cara trabalhador que trabalhou ali o dia inteiro e está precisando levar o sustento para tua casa e que por causa de uma violência dentro de uma comunidade não consegue, não sabe se vai retornar vivo para sua casa, se vai conseguir manter a tua família, porque ele pode chegar um dia do trabalho e simplesmente morrer. Tudo isso por quê? Porque pessoas como William Bonner, como jornalistas que ficam dentro de seus ar-condicionado, que ficam dentro, intelectuais que ficam dentro de seus gabinetes, dentro das salas de aula, vereadores, deputados de esquerda, pregando a ressocialização de criminosos que visam somente destruir a família, que visam trabalhar contra o policial militar, que é na verdade um herói de farda, que está ali para pôr a tua vida em risco, para defender a vida de outras pessoas, né? Enquanto os moradores da própria comunidade, não. É justamente o contrário que esses moradores dessas comunidades defendem, ou seja, que o policial tenha sim liberdade de agir. Os moradores da comunidade querem sim que a violência seja reprimida com mais violência, que a polícia seja enérgica sim, porque a comunidade sabe muito bem que o policial consegue distinguir um trabalhador de um vagabundo. E o Bolsonaro conseguiu responder de uma forma espetacular, afirmando que ele vai brigar sim para, por fim, há algo chamado excludente de licitude, que o cara dá 2, 3 tiros num vagabundo e o policial vai responder administrativamente, vai ficar recolhido por um período. E isso se ele não der tiro pelas costas do marginal, porque senão a situação desse policial pode se agravar ainda mais, né, a gente sabe. Enquanto que o criminoso vai para uma audiência de custódia, ele vai ser interrogado para saber se alguém agrediu, se o policial tratou muito bem, se ofereceram água, se ofereceram um cafezinho para ele, né? Enquanto o policial pôs a vida dele em risco para poder salvar a vida de um trabalhador. E esse policial, por ter executado a sua ação, às vezes por ter sido enérgico para conter esse criminoso, ele vai ficar recolhido administrativamente até que o processo dele seja concluído. É um policial a menos na rua, é um herói de farda a menos trabalhando para proteger as nossas vidas. E quando Bolsonaro concluiu a sua resposta e desconcertou de forma certeira os jornalistas, veio a seguinte pergunta, se não me engano acho que anterior, né? Eu não lembro o nome da jornalista, se alguém conseguir mandar aqui para mim seria muito interessante, porque ela disse assim: Bolsonaro, nós sabemos que existem dois grandes problemas. É sério mesmo que a gente vai se preocupar? É sério mesmo que a gente vai se preocupar com homofobia, que a gente vai se preocupar com igualdade salarial entre gêneros, num país que temos 64 mil assassinatos por ano, em que apenas 8% dos inquéritos sobre esses homicídios são concluídos? Sério mesmo que a gente vai se preocupar com igualdade salarial, que é uma coisa, aliás, com desigualdade salarial entre gêneros, que eu vou explicar aqui, é uma coisa que não existe, mas eu já comento sobre isso, e sobre crime de homofobia? Num país que quase metade da população brasileira não possui sequer acesso a saneamento básico. Num país que nós temos 15 milhões de desempregados. Sério mesmo? A gente vai se preocupar com um trans, como nas palavras da jornalista, com um trans, com um anão não binário, com um travesti, com um homossexual, com uma lésbica que morre, segundo estatísticas, parece que do IBGE,
morre a cada 19 horas. Sério mesmo? Enquanto a gente tem, tirando desses dados, um hétero que morre a cada 2 minutos. Então, se for assim, nós brasileiros vamos optar por ser trans, por ser homossexual, por ter uma outra orientação sexual, já que nós estaríamos teoricamente mais protegidos. Porque se um homossexual ou trans ou travesti morre a cada 19 horas e um hétero morre a cada 2 minutos, porra, então, então a gente vai mudar a nossa orientação sexual, certo? Vamos seguir essa lógica, então a gente estaria mais seguro. Se eu fosse trans, se você que está assistindo essa live fosse um travesti, nada contra, muito pelo contrário. É uma decisão pessoal de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Mas essa tentativa de colocar, poxa, num país que nós temos 15 milhões de empregados, nós temos 48, 49% da população brasileira não tem acesso sequer a saneamento básico. Num país que nós temos 70 mil homicídios, quase 70 mil homicídios todos os anos, cerca de 8% dos inquéritos desses mesmos homicídios não são sequer concluídos. Apenas 8% são concluídos, os outros 92% não são concluídos. Né? Não se sabe o culpado. E quando esses inquéritos, esses 8% são concluídos, esses 8% de 64, 68, 70 mil homicídios por ano, o cara ainda vai para uma audiência de custódia, o cara é preso, depois é solto 2, 3 anos depois, pega a progressão de pena. Se o cara tiver um bom advogado, nem digo um bom, mas um advogado razoável, nem no regime fechado o cara vai. O cara já fica no semi, do semi vai pro aberto e acabou. Tô mentindo? É uma realidade. E o cara sai da cadeia para matar mais gente, para tirar a vida de mais um trabalhador, para tirar a vida de mais uma pessoa idônea, para tirar a vida de mais uma pessoa que paga impostos para poder, inclusive, pagar o salário de um policial militar, que é muito mal pago, que tem uma péssima infraestrutura para se trabalhar, e que, inclusive, esse mesmo policial, que é, na verdade, um herói de farda, não pode agir. Né? E aí a jornalista ainda tentou encurralar Jair Messias Bolsonaro, o colocando como uma pessoa que usufrui do mandato, dos seus tantos mandatos aí como deputado federal, totalizando 27 anos como parlamentar, dizendo, não, mas o senhor que deve explicações, porque quem paga, a jornalista falando, né, quem paga o seu salário sou eu, o senhor que deve explicações sobre o seu enriquecimento patrimonial, sobre o seu salário, sobre a sua família que está há anos na política. Mas espera aí, a Globo, como o Bolsonaro bem disse, recebeu bilhões de reais, inclusive muita grana, durante os 13 anos de governo do PT, de verba pública. A Globo deve satisfação, não Bolsonaro. As pessoas votaram no Bolsonaro, ele está lá há 27 anos porque as pessoas votaram nele. Não porque ele é um ditador e ele se colocou no poder. Ditador, inclusive, que a TV Globo apoia, que a esquerda apoia, que está lá na Venezuela, acabando com o sonho de muitos venezuelanos e estão brigando esses mesmos venezuelanos a comerem carne estragada para sobreviver. Então Bolsonaro não é um ditador como Nicolás Maduro, que essa esquerda que o acusa de enriquecer patrimonialmente defende. Muito pelo contrário. Se o cara é deputado há 27 anos e tem um salário, é porque votaram nele. Se ele tem os filhos na política, é porque votaram nos filhos do Bolsonaro, é porque a população confia no Bolsonaro. Certo? Acho que eu não estou falando nenhuma mentira aqui. O cara se candidata a determinado cargo, vota nele quem quer. Se ele está há 27 anos, é porque 27 anos estão votando nele. Então você vai reclamar do quê? Estamos numa democracia. A democracia funciona dessa forma. Né? Então, assim, pessoal, esses foram, se não me engano, citei 4 pontos, os 4 principais pontos que mais me chamaram na entrevista. E de uma maneira geral, Bolsonaro, para mim, nota 1000. A cada debate, a cada entrevista, a cada sabatina que ele vem participando, ele vem evoluindo. E muitos analistas políticos, né, que se auto-intitulam doutores do saber, disseram, não, Bolsonaro vai derreter. Quando chegar perto das eleições, Bolsonaro vai derreter. Mas não é o que está acontecendo, não. Muito pelo contrário. Bolsonaro, a nível nacional, está com cerca de 21 a 23% das intenções de voto. Só no estado de São Paulo, nós estamos com 31 a 32% das intenções de voto. Lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Então, fica uma dica aí para vocês, que sempre disseram analistas políticos, né, que se dizem doutores da política, que dizem entender de algo. Fiquem sabendo que a teoria que vocês colocaram
há alguns meses, ou até alguns anos atrás, aí, quando o Bolsonaro começou a ter maior destaque na mídia, dizendo que ele poderia se candidatar a presidente, caso ele se candidatasse, a sua campanha derreteria a poucos meses da eleição, saiba que vocês estão redondamente enganados. Voltem para a faculdade, voltem a ler mais livros, porque não resolveu merda nenhuma. O Bolsonaro, muito pelo contrário, quanto mais batem nele, mais o cara cresce. Tá? Então, assim, para concluir, o Bolsonaro, se você que assistiu a essa entrevista hoje dele no Jornal Nacional, se não assista, veja no YouTube e veja também porque o Jacaré vai fazer um vídeo, provavelmente vai estar indo ao ar logo mais, ou se não, no mais tardar amanhã cedo, no horário do almoço. Assista, mostre para os seus familiares que foi uma entrevista impecável. Né? E outra coisa também que eu achei muito interessante, eu tava até me esquecendo, até mais importante do que vocês compartilharem essa entrevista do Bolsonaro e replicarem essa live, replicarem outros conteúdos para que as pessoas vejam a realidade e depositem um voto no parlamentar, né? Não sejam enganados pela mídia. Que é o seguinte, chegou uma hora que a jornalista perguntou se ele não era homofóbico devido a algumas declarações. Ele falou o seguinte: poxa, mas o pessoal me acusa disso porque eu fui contra um seminário, se não me engano, o 9º seminário LGBT infantil que estava ocorrendo na Câmara alguns anos atrás, por causa da criação de um determinado material. Ele foi lá, pegou o material, levou à bancada e queria mostrar. E os jornalistas, liderado ali os dois, né, e o William Bonner capitaneando a mesa, disse: não, mas o senhor não pode mostrar nenhum documento, é regra aqui da nossa entrevista, etc. E a jornalista ainda falou uma grande besteira: poxa, tem crianças, não pode mostrar, tem crianças assistindo, não vão mostrar, candidato. Mas peraí, não é a mesma jornalista, não são, aliás, os mesmos jornalistas. Não é a mesma esquerda que diz que é um material apropriado para crianças? Então, quando se Bolsonaro quis mostrar ali na hora da sabatina um material, por que a jornalista disse não pode mostrar porque tem crianças? Né? Por quê? Aí que foi também mais um ápice da sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional. Aí ele matou a pau. Poxa, peraí, eu não posso mostrar o Bolsonaro falando, eu não posso mostrar, não é um material desenvolvido para crianças, pô. Não, mas tem crianças assistindo, não pode mostrar, candidato. Vejam só o quão contraditório é essa esquerda podre, imunda, que tenta impor goela abaixo a ideologia desse pessoal para cima de nossos filhos, para cima das nossas crianças. Então vejam só, um material que, segundo a esquerda, é desenvolvido para crianças não pode ser mostrado na televisão porque tem crianças assistindo. Brincadeira isso daí, né? Brincadeira. Então, assim, pessoal, eu peço, mais uma vez, que vocês compartilhem essa live, que vocês compartilhem o material que o Bolsonaro vem divulgando, as lives, o conteúdo, porque é muito importante, gente, sério mesmo. Tem muitas fake news sendo propagadas em relação ao Jair que, infelizmente, vem tomando cada vez mais força. Né? Esses dias eu li, inclusive, que o Bolsonaro estava rodando em grupo de WhatsApp. Eu cheguei a receber essa informação de que o Bolsonaro tinha enriquecido ilicitamente cerca de 150 vezes o seu patrimônio em menos de 3 anos. É uma informação que estava circulando no WhatsApp e eu recebi isso. Né? Então, se tem muita informação chamada de fake news, né, que são informações falsas que estão sendo propagadas, e por isso é tão importante nós combatermos essas informações como divulgando as verdadeiras, né? Por exemplo, as que são repassadas pelo próprio candidato. Aqui nós do Jacaré aqui repassamos porque nós somos uma página de humor, mas temos credibilidade para repassar essas informações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Peço que compartilhe essa live, continue comentando ela porque ela vai ficar gravada. E tenham uma excelente noite e tchau, tchau.